Graças e paz, amados. Amém? Bom dia. Meu nome é Marcelos, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Missão Profética, aqui em Salvador, Bahia, no bairro de Engenho Velho de Brotas. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amados, hoje eu gostaria de estar passando para vocês uma mensagem vinda do Senhor, que acredito que seja muito importante e que não é nada novo, porém algo que precisa ser revisionado nos nossos corações. Eu vou falar para vocês sobre Abraão, sobre Ezequias, que tem a ver com a família. O ministério de família, ele tem sido muito atacado e pouco explorado como deveria ser através da direção do Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 18, no versículo 19, o Senhor mostra a Abraão que devemos estar buscando não somente pelos nossos que nós vivemos, mas pelos que hão de vir. Ou seja, se você tem filhos, mas não tem netos, nós temos que buscar pelos nossos netos que hão de vir. Nós temos que buscar pelos nossos bisnetos que hão de vir, pelos nossos tataranetos também que hão de vir. Irei citar agora alguns exemplos na questão da vida do rei Ezequias, que foi um rei que iniciou muito bem. Ele destruiu os altos, que estavam construídos, ele retirou os ídolos, ele fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, e Deus o fez prosperar grandiosamente. Ele foi realmente uma bênção na época do reinado dele. Ele chegou a adoecer, e ele clamou ao Senhor, rasgou as suas vestes, jogou pó no rosto, se humilhou perante a face do Senhor, e ele pediu ao Senhor que lhe acrescentasse vida. Nisso, o Senhor manda Isaías retorná-lo imediatamente, pois o profeta já tinha acabado de avisar a ele que ele iria morrer. E aí o Senhor, com um ato de misericórdia, falou: volta e avisa a ele que eu acrescentarei mais 15 anos. Pois bem, o que tem a ver isso, presbítero, com relação ao que você está querendo dizer sobre família, sobre a gente ter que orar pelos nossos futuros netos, bisnetos? O que isso tem a ver? Vamos lá. Deus usou poderosamente Ezequias e ele, logo após, ele foi e mostrou alguns príncipes da Babilônia, alguns servos, algumas pessoas de grande nobreza da Babilônia, tudo que Deus tinha feito na vida dele, todos os palácios, toda a riqueza de ouro, de prata, que tinha dentro do palácio dele. E aí o profeta foi e perguntou a ele, você mostrou tudo? Ele: mostrei tudo. E aí o profeta foi usado por Deus, dizendo que havia grande mal sobre a vida daquele povo, porque ele mostrou aquilo tudo, despertou o interesse. E aí o Ezequias perguntou: bom, mas e nos meus anos, como será? E aí o profeta falou: não, haverá paz e tranquilidade na sua velhice, nos seus dias. Aí ele: pois bem. Ou seja, em outras palavras, ele falou: tô nem aí. É isso mesmo. Ezequias, ele se preocupou com ele. Quantas e quantas vezes nós vemos que falamos a seguinte frase, na verdade: a salvação é individual. Se ele não quer buscar, o problema é dele. Estou orando por ele. Mas, na verdade, nós não aplicamos o que convence o homem aqui nessa terra, que é o testemunho, que é o exemplo a ser dado, que é a perseverança. Quando nós vemos que Ezequias recebeu a promessa de Deus de mais 15 anos, passou-se 3 anos dos 15 anos concedidos, nasceu Manassés. O que ele poderia ter feito? Após Deus ter dado tudo para ele, após Deus ter acrescentado mais 15 anos de vida dele, curado ele daquela doença, ele poderia ter falado, não, Manassés vai andar comigo, eu vou ensinar a ele os caminhos do Senhor, porque ele só vai, quando ele tiver 12 anos, ele vai assumir o meu trono, porque Deus falou que vai me dar mais 15. Não. Infelizmente, Ezequias, ele buscou ele mesmo. Vou ter dia de paz e tranquilidade, estou bem com Deus, tá bom, isso que importa. Mas olha,
o que aconteceu, né? Manassés, aos 12 anos, assumiu o trono, sendo um adolescente. E aí, digamos que, eu não sei se eu poderia falar isso, mas pelo menos no que a gente lê nas histórias dos reis da Bíblia, ele foi o mais endemoniado de todos, né? Fez tudo que tinha que fazer de errado Manassés na vida dele. E aí, mesmo assim, Manassés depois clamou a Deus, pediu perdão e Deus se aplacou. Deus foi lá e concedeu o perdão a Manassés. Porém, devido ao exemplo dado por ele, as práticas pecaminosas, 100 anos depois, a nação da Babilônia invade Israel e acontece tudo aquilo que a gente já sabe, que Israel vira escravo da Babilônia, né? O rei Nabucodonosor invade, e aí acontece um monte de coisas que, por causa do pecado de Manassés, a nação pagou um preço. Vê que no versículo 19, em Gênesis, né, no capítulo 18, do versículo 19, Deus, ele fala a seguinte coisa com Abraão. Vamos ler? Gênesis capítulo 18, versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Olha bem, porque eu o tenho conhecido, ou seja, Deus está falando que ele conhece Abraão, que ele há de ordenar a seus filhos, ordenar quem? Aos filhos dele, e a sua casa depois dele. Ou seja, quando ele morrer, ele vai ordenar ainda as pessoas que vão vir depois dele, ou seja, netos, bisnetos, tataranetos, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e com juízo. Olha o quão importante nós devemos fazer as ações praticadas por um homem de Deus, por uma mulher de Deus. Muitas vezes vocês se atarefam. Quando eu falo vocês, eu também coloco dentro, né? Porque a espada é de dois gumes, né? Ela corta para os dois lados. E aí eu pergunto, quantas vezes nós estamos fazendo um culto doméstico na nossa casa? Nós temos o hábito de cultuar a Deus pelo menos uma vez por semana dentro da nossa casa? Nós temos o hábito de dar as mãos, de orarmos em família, aplicar o exemplo? Você que não tem neto, você já orou pelo seu neto? Eu, particularmente, muito pouco. Mas eu agora, depois que Deus mostrou essa mensagem, eu vou começar a orar mais e mais. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque nós devemos preparar, irmãos, a nossa geração. Nós estamos vivendo um período, irmãos, que nós só lembramos, na época do meu avô, as igrejas eram cheias, na época da minha avó, as igrejas eram cheias, na época de fulano, e a gente só está chegando em outra geração que não conhecia Deus, outra geração que não conhecia Deus, onde deveria ser ao contrário. Eu peço a Deus, a partir de agora, depois dessa revelação maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que o meu filho venha a ser mais cheio do Espírito Santo do que eu, que acrescente fé mais e mais, o meu neto seja muito mais usado por Deus, que a geração dele seja mais, assim, sabe, com mais sinais da parte do Senhor, e não ao contrário. Sabe por quê? Porque temos exemplos, irmãos, que a gente sabe, nos anos de 1950, 1960, a Europa, a Escócia em si, ela tinha várias igrejas, o evangelho lá era fervoroso, o avivamento espiritual estava no ápice. E hoje, em pleno século 21, no ano de 2020, 2021, por aí, essas mesmas igrejas que eram lotadas estão vazias. Algumas viraram bares, bebidas alcoólicas, pessoas fazem de tudo e esqueceram do evangelho. Aquela promessa da nação de Israel, nós vemos documentários de pessoas, né, de hoje em dia, século 21, a pessoa não tem a mínima noção do que é os 10 mandamentos, que mora em Israel, é nascido em Israel, gente. O evangelho está se esfriando por causa da iniquidade de muitos. O amor tem se esfriado.
E muitos ainda colocam a seguinte frase: não, mas é necessário que isso aconteça para que o Senhor volte. Eu sei que é necessário, eu sei de tudo isso, mas nós não sabemos também o dia e nem a hora. Nós sabemos a época, mas o dia e a hora não sabemos qual vai ser. Se o Senhor não quiser que seja daqui a 100 anos, não vai ser, porque para Ele não existe tempo. O Senhor é eterno, Ele é o alfa e o ômega. Então, irmão, no dia de hoje, vamos pensar e agir como Abraão fez. Orar pelas nossas pessoas que hão de vir, assim também como Jesus orou no Sermão da Montanha, né? Que eu não oro somente pelos meus, e ainda pelos que hão de vir. Essa é a oração que Deus quer, porque Deus, ele quer criar uma verdadeira nação para Ele. Ele quer criar gerações e gerações e gerações e gerações de pessoas, irmão, juntamente com o reino dele nos céus. Amados, hoje é esse recado. Deus te abençoe fortemente. Grande abraço. Fique na paz.